Olá, alunos, eu sou o professor Vitor e hoje nós iremos tratar de um assunto que já tem a ver com o que vocês já estão estudando e, sem trocadilho dessa vez, ele vai servir como base para vários estudos que vocês vão ter em Química. Tá? Então nós vamos tratar da definição e das classificações para ácidos, ok? Só relembrando, as funções inorgânicas elas estão separadas em ácidos, bases, sais e óxidos. Okay? A gente vai tratar dos ácidos. Por que a gente separa em funções? Ok, na química, tudo mais. Porque quando você agrupa um grupo de moléculas, já que a gente tem em torno de 18 milhões de moléculas aproximadamente conhecidas, quando você agrupa num conjunto ali de funções, como no caso as funções dos ácidos, fica mais fácil de compreender e de estudar e de lidar com essas substâncias, ok? Então, por que ácido é tão importante? Porque o ácido está no seu cotidiano, está no tempo todo, ok? Então você tem, por exemplo, o HCl, o ácido clorídrico, ele é o ácido do seu sistema digestivo, ele é o ácido do seu estômago, tá? Ele é extremamente importante, ele é muito importante na indústria, ok? Você tem um outro exemplo, é o vinagre, é esse ácido que está aí na sua mesa, na sua salada, diluído, o ácido acético, ok? Você tem o ácido carbônico, por exemplo, que é o ácido que está nos refrigerantes, e o ácido que pode formar chuva ácida, a gente vai ver esse detalhe no final aqui desse vídeo. Tem, por exemplo, do DNA, um ácido desoxirribonucleico. É um ácido que compõe quem você é. O seu professor de biologia vai dar um tapa melhor nisso e vai te explicar, ok? Então vamos começar pela definição. A definição de Arrhenius é que os ácidos são substâncias que em soluções aquosa elas sofrem ionização e fornecem apenas o cátion H+. Então, você tem uma ligação covalente no caso do HCl, ele em água vai sofrer ionização em cátion H+, e ânion Cl-. Ok? Definição de Arrhenius. Observação importante eu coloquei aqui no canto. Isso aqui é o íon hidrônio. É que o H+, quando em solução aquosa, ele não fica nessa forma. Ele vai ser solvatado pela água e ele vai ficar nessa forma aqui, H3O+. Isso aqui é uma simplificação, essas aqui são simplificações. É mais fácil de escrever e de acertar a estequiometria nesse caso, ok? Então, essa é a definição de Arrhenius. Você tem, por exemplo, então, ácido sulfúrico, uma ligação covalente, vai liberar 2H+, 2 cátions H+, em solução, mais um SO4 2-. A gente tem, então, daí a gente vai classificar esses ácidos. Então, a gente classifica eles em hidrácidos, que são os ácidos que não possuem oxigênio em sua composição. HBr, HCl, ok? E a gente tem os oxiácidos, que são os ácidos que possuem oxigênio em sua composição. Então, oxiácidos vem ali do oxi, ok? Então, por exemplo, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e por aí vai. A gente pode classificar também quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, é importante, hidrogênios ionizáveis. Se o hidrogênio não ionizar, você não conta ele na nomenclatura. Então você tem ele. Você tem ácidos monopróticos, dipróticos, tripróticos e tetrapróticos. Libera 1H+, HCl libera 1H+, monoprótico. Ácido carbônico ou ácido sulfúrico libera 2H+ em solução. Ácido triprótico, ácido fosfórico libera 3H+ em solução. E tetrapróticos são mais difíceis de você ver. Você pode ter um exemplo, por exemplo, do EDTA, ok? Que é o ácido etileno diamino tetracético, tetraacético. São 4 ácidos acéticos, cada um libera 1H+, ok? Então, você também pode classificar quanto à volatilidade. Você tem ácidos voláteis,
cujo ponto de ebulição está abaixo de 100 graus Celsius, e aqui é mais fácil você ir pela regra de que todos os hidrácidos mais o ácido nítrico, eles são voláteis, tá? Eles formam vapores, são perigosos em laboratório. E os ácidos fixos, que têm um ponto de ebulição acima de 100 graus Celsius. Também pode classificar quanto à força dos ácidos, ok? Então, a medida do grau de ionização é representado pela letra alfa aqui, que é a quantidade de moléculas ionizadas dividido pela quantidade de moléculas em solução. Por exemplo, se você tem 100 moléculas de HCl, você coloca em solução aquosa, 92 delas ionizam em solução, você tem um alfa de 92%, ok? Alfas maiores ou iguais a 50% são ácidos fortes. Alfas entre 5 e 50% são moderados. E alfa menor ou igual a 5% são fracos. Okay? Mas a química já mastigou algumas as moléculas e vai facilitar se você usar essa regrinha aqui. Que para os hidrácidos, o HCl, o HBr e o HI são ácidos fortes. O ácido fluorídrico isolado ali é um moderado isolado. E os ácidos fracos são todos os outros. Tá? Você pode ali, se você quiser, usar uma frase para facilitar a lembrança disso, tá? Porque, por exemplo, claro que Bruno imaginou a força do moderado flúor. É uma forma de você decorar, ok? Bom, para os oxiácidos você vai ter que fazer uma continha, mas coisa tranquila, coisa fácil, ok? Nada que precise ali puxar todo o seu conhecimento de matemática. É só você subtrair a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênios ionizáveis, ok? Lembra dos hidrogênios ionizáveis, tá? Então, por exemplo, do ácido hipocloroso, o que você vai ter? Um oxigênio menos um hidrogênio, você vai ter um x, esse x vai ser zero. Nesse caso, x igual a zero é fraco. Ácido fosfórico, 4 oxigênios menos 3 hidrogênios, x igual a 1, ele é um ácido moderado. Ácido sulfúrico, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, você vai ter um x igual a 2, ele é um ácido forte. E x igual a 3 é um ácido muito forte. No ácido, por exemplo, o ácido perclórico, o que acontece? 4 oxigênios menos 1 hidrogênio, x igual a 3, ele é muito forte. Uma ressalva muito importante aqui, tá? No ácido hidrofosfórico, o que acontece? Quando você de cara não conhecer a molécula, tá? Então não tenha preguiça de abrir ela, de olhar ela com calma, desenhar ela. Olha aqui, ele é um oxiácido e o único hidrogênio ionizável é o que está ligado aqui no oxigênio. Então se você olhar, ele parece um, por exemplo, você vai olhar para ele e você fala, ah, ok, ele é um triprótico, ok? Mas não, ele é um monoprótico, que libera só um H+ em solução. E outra coisa, nessa conta, se você fizer essa conta, ele vai parecer 2 menos 3 menos 1, ele é um ácido abaixo de fraco? Não, só libera 1, então é 2 menos 1, x igual a 1, ele é um ácido moderado, ok? E outra exceção muito importante é o ácido carbônico. O ácido carbônico, se você fizer a conta 3 menos 2, ok, ele é um ácido moderado. Não. Para a química ele é um ácido fraco. Por quê? Porque ele é instável, ok? Então antes de ionizar, ele se quebra em água e dióxido de carbono. Então veja, por exemplo, lembra esse equilíbrio químico aqui? Olha essa equação aqui, olha essa questão. A chuva pode ser ácida devido à presença no ar de letra A, ozônio, letra B, NH3, letra C, amônia, você que é conhecedor de química, sabe, NH3 é amônia, isso aqui é uma pegadinha, CO ou letra E, CO2, dióxido de carbono. Como você pode ver, o dióxido de carbono está em equilíbrio com a água. Se você tiver uma grande liberação de CO2 na atmosfera, você vai deixar a sua chuva ácida, porque você tem bastante CO2 na atmosfera. Então, eu agradeço aqui
a atenção e até a próxima aula.